Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. Eu vou ler apenas um versículo, versículo 10, do livro de Jó, capítulo 42. Também esse texto será projetado. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. O Senhor muda a nossa sorte. Uma das coisas mais extraordinárias da fé cristã, do cristianismo, é que nós cremos em milagres. A qualquer momento, a qualquer instante, Deus pode mudar a nossa sorte. A qualquer momento. E restaurar a nossa vida. Existe algo que diferencia o cristão do não cristão, que é a nossa esperança. O apóstolo Pedro, escrevendo para os cristãos do primeiro século, na primeira carta, no primeiro capítulo, aos cristãos que estavam passando grande dificuldade por conta da fé cristã, ele fala a esses cristãos: olhem para o alto, olhem para o bendito Deus, em viva esperança. Viva esperança. Meus irmãos, nós enfrentamos o que todo mundo enfrenta nesta vida. Passamos por recessões econômicas, pelo desemprego, enfrentamos a decepção, sofremos com a decepção, como todo mundo sofre. Passamos pelas enfermidades, pelos tratamentos de saúde, como todos passam, pela depressão. E parece que às vezes nós vamos sucumbir diante das lutas, das contrariedades. De repente, um milagre está a caminho. Deus abre o mar vermelho para o seu povo passar a pé enxuto. Deus envia o seu anjo e seus filhos caminham no meio do fogo. Deus manda o maná e alimenta milhões durante 40 anos, não permitindo que nada faltasse ao seu povo. Ele é Deus. Ele é Deus que restaura a nossa sorte, que envia o avivamento à igreja. Ele é o Deus que transforma as trevas em luz, que a morte Ele transforma em vida, a maldição em bênção. E diz-nos o texto que, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. Você conhece a história de Jó. Você conhece tudo o que ele enfrentou. Era um homem, talvez o homem mais rico do Oriente. Homem justo, homem reto, homem temente a Deus e que se desviava do mal. Perdeu tudo, perdeu bens, perdeu família, perdeu amigos, perdeu saúde, ficou na miséria. Diz-nos o texto que apareceram 3 amigos que durante 7 dias o acompanharam silentes, sem abrir a boca, acompanhando o seu sofrimento. Mas quando começaram a falar, acusaram-no de ter pecado frontalmente contra Deus, gravemente contra Deus. Eles entendiam que aquele sofrimento era consequência de pecado. Essa teologia, né, do achismo, essa teologia que ainda hoje permeia a cabeça de muito crente, achando que doença, que problemas na vida dos crentes tem a ver com pecado. Essa tragédia que ainda, infelizmente, tem muito crente que pensa assim. Mas no dia que Jó orou pelos seus amigos, que o afrontaram,
Deus transformou o seu futuro. Esse texto nos ensina algumas lições. Eu queria rapidamente nessa manhã falar com você sobre isso, porque eu não sei quais são as notícias, se boas ou más, estão aí no seu peito, burlando aí a sua mente, trazendo prejuízo no seu coração, mas eu penso que esse texto nos faz pensar que devemos, em primeiro lugar, orar por aqueles que nos trazem mal, que nos perseguem. Porque quando Jó ora por eles, mostra que seu coração não guardava na mágoa, não guardava ressentimento ou qualquer outro sentimento faccioso. Porque o verdadeiro cristão não deseja o mal ao seu próximo. O verdadeiro cristão não se apresenta diante de Deus para pedir o mal ao seu próximo. O verdadeiro cristão não retribui o mal com o mal, mas ele deseja o bem, até para aqueles que lhe desejam o mal. José do Egito, ele disse aos seus irmãos: vós intentaste o mal contra mim, mas Deus converteu em bem. É uma coisa tão extraordinária o que a Bíblia narra, que tudo aquilo que vem contra o povo de Deus de mal, ainda que Deus permita que o mal chegue, que o mal entre, é uma coisa interessante essas coisas, não é? Se nós pegarmos a história de José, esse menino era amado pelos pais, amado especialmente pelo pai. Os irmãos tinham inveja desse menino, e esse menino foi julgado numa cisterna, foi vendido para o Egito. Esse menino foi parar na casa de Potifar e começou ali a prosperar, mas foi assediado pela mulher de Potifar e foi colocado na cadeia injustamente. E ficou mais de 10 anos naquela cadeia, mofando naquela cadeia injustamente. E Deus colocou naquela cadeia três servos do faraó, e ali aquele menino ficou perito em sonhos. Injustamente ele ficou naquela cadeia, esquecido por muitos, mas enquanto ele estava ali naquela cadeia, Deus estava construindo o futuro dele e do seu próprio povo. É impressionante quanto que aos olhos das pessoas o justo está perecendo, mas aos olhos de Deus, Deus está construindo algo extraordinário, ainda que as pessoas não veem. É incrível. Aquilo que as pessoas acham que é mal, para Deus é bem. É a história de Jó. Segundo lugar, Deus permite que o justo sofra. Esta é uma realidade. Esta é uma realidade. O sofrimento, as provações que enfrentamos na vida fazem parte do nosso crescimento e do nosso amadurecimento. Isso é um processo da própria vida. Viver dói. Viver é um processo que gera em nós um processo doloroso. Crescer é um processo que dói, não é? Os adolescentes que o digam, vai esticando, né, os braços e vai tropeçando nas coisas, vai derrubando, a voz fica, não é? Os braços esquisitos. A Bíblia diz que o cristão é provado assim como o ouro passa pelo fogo para ser purificado, para ficar como o ouro puro. Tiago diz: tende grande alegria quando passardes por várias provações. E o poeta canta, e nós cantamos com ele quando cantamos pela manhã: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E também, Spafford diz, quando nós cantamos domingo pela manhã: sou feliz com Jesus, sou feliz, ainda que o diabo nos roube pessoas amadas. Jó sofreu intensamente em várias áreas da sua vida. Ele perdeu todos os seus bens e ficou na miséria. Ele que era um homem rico, um homem mais rico do Oriente, tinha 10 filhos e todos morreram de uma única vez. Contraiu uma enfermidade que o tornou purulento, pura chaga. Seu corpo se tornou uma chaga. Carnes caíam do seu corpo. A situação de Jó foi tão lastimável que ele amaldiçoou seu próprio dia de nascimento. O inimigo zombava e apostando que Jó não suportaria a sua própria tragédia. Mas em meio às provações da vida, ele ensina-nos que nós nunca estamos sozinhos e nunca ficamos órfãos no meio das nossas lutas e provações. Jó
vai nos ensinar que a prova tem um lado pedagógico. Um lado pedagógico, porque ela nos ensina a depender de Deus. Embora Deus permita que nós soframos, Ele presente está conosco nas nossas lutas e nas nossas dificuldades. A força recebida para superar as provas vem do Senhor. A prova, pedagogicamente falando, leva-nos à humildade, ao pó, ao quebrantamento. A prova nos leva a ter uma profunda experiência com Deus. Jó percebeu que nada era. Ele vai dizer: o pó não pode te adorar. E na sua aflição ele vai dizer: as tuas mãos me plasmaram. Na sua luta, no reconhecimento da sua insignificância, ele só vai ter olhos para Deus. E diante de Deus e em Deus, ele vai falar palavras lindas. Ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará. Que coisa extraordinária o cristão que compreende que o sofrimento é uma oportunidade rica para ele buscar, deleitar, esperar e confiar no Deus que o suporta, que o sustenta. Como diz o rei Davi no Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e tirou-me de um poço de perdição. Jó teve uma experiência extraordinária com Deus, e ele vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Veja, meus irmãos, que coisa extraordinária. O sofrimento nos aproxima de Deus. E em terceiro lugar, nós aprendemos que na dor, Deus é soberano. E porque Deus é soberano, Ele nos tira da nossa tribulação. Deus permitiu que o inimigo arrebentasse com a vida de Jó. O inimigo é perverso, sagaz, astuto, mas teve uma hora em que Deus disse: basta, chega. E o Senhor então restaurou a vida de Jó. Em primeiro lugar, Deus restaurou a saúde e lhe concedeu vida longa. Você sabe que Jó viveu até a 4ª geração de sua família. Em segundo lugar, o Senhor restaurou o seu casamento. Você sabe que a mulher de Jó, quando viu a situação caótica do marido, ela estava tão amargurada, tão depressiva, tão angustiada, que, diz o texto, que seu bafo se tornou estranho à sua mulher. E ela então olhou para ele e disse: amaldiçoa a Deus e morre. Ela perdeu a alegria de viver. Deus derrama graça na relação conjugal desse casal, e eles vão ter mais 10 filhos. Os 10 filhos que eles tiveram estão no céu com o Senhor. E Deus lhes dá mais 10 filhos. Que coisa extraordinária. E ele então vai ter uma vida longa e um casamento novamente ricamente abençoado, e novamente uma vida abençoada em família. E em terceiro lugar, Deus abençoa os bens de Jó. E ele conseguiu o dobro do que ele tinha. Ele foi próspero porque Deus abençoou prosperamente, abundantemente a sua vida. E em quarto lugar, Deus abençoou a sua amizade. Aqueles amigos que conspiraram contra a sua santidade, contra a sua relação com Deus, falando coisas que Deus não é e que Jó não havia cometido. Jó, enquanto orava por eles, Deus os perdoou e a amizade se restaurou. O coração de Jó foi acolhido por Deus e esses amigos foram perdoados por Deus. Antes, Jó era um homem justo, que exercia com fidelidade
o sacerdote de sua casa. Agora, meus irmãos, é um homem restaurado, abençoado, renovado, porque a graça de Deus que ele experimentara na sua vida dará a ele uma profunda experiência com o Deus da sua vida. A presença do Senhor renovou, restaurou a vida desse homem. Eu quero concluir lendo uma parábola que o Rubem Alves conta sobre o milho pipoca. Se você pudesse projetar esse texto para os irmãos acompanharem a minha leitura, veja só. A transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosas, só que elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser, mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor pode ser fogo de fora. Perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre, pode ser fogo de dentro. Pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso aos remédios, apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui e, com isso, a possibilidade da grande transformação. Imaginam que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro ficando cada vez mais quente, pense que sua hora chegou, vai morrer. De dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Pum! E ela aparece como uma outra coisa, completamente diferente, que ela mesmo nunca havia sonhado. É a lagarta rastejante e feia que surge do casulo como borboleta voante. Na simbologia cristã, o milagre do milho de pipoca está representada pela morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição é o estouro do milho de pipoca. É preciso deixar de ser um jeito para ser de outro. Morre e transforma-te, diz Goethe. Em Minas, todo mundo sabe o que é piruá. Piruá é o milho de pipoca que se recusa a estourar. Minha prima passada dos 40 lamentava, fiquei piruá. Mas acho que o poder metafórico dos piruás é muito maior. Piruás são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. Ignoram o dito de Jesus. Quem preservar a sua vida, perdê-la-á. A sua presunção e o seu medo são a dura casca do milho que não estoura. O destino delas é triste, vão ficar duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca macia, não vão dar alegria para ninguém. Terminando o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela ficam os piruás, que não servem para nada. Seu destino é o lixo. Quando as pipocas que estouram são adultos que voltam a ser crianças e que sabem que a vida é uma grande brincadeira. Rubem Alves. Esta semana tivemos aqui uma festa com as crianças à tarde. E veio uma moça aqui abençoada, uma moça alegre, feliz. Uma semana intensa, trazendo um bocado de coisas de casa e nos deu uma semana abençoada com as nossas crianças. E teve pipoca também. O Senhor muda a nossa sorte, nossa vida, nossa saúde, nossa família, nossos bens. Tudo que temos, tudo que somos, está nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe.